Tudo bem com vocês? Primeiro, eu vou retirar a minha máscara, né? E lembrando sempre que como essa máscara é reutilizável, né? Eu vou guardá-la então em um saquinho plástico. Depois, eu posso lavá-la e utilizá-la novamente, ok? Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Emanuele, né? Muito bem. Antes de iniciarmos, lembrem sempre de utilizar o álcool em gel, né? Sempre higienizar bem as mãos com o álcool em gel. Mas também, se você tiver um local aí na sua casa ou em algum lugar que você esteja, né? Que tenha um local que possa lavar as mãos, é muito importante lembrar, né? Você já lavou suas mãos? Então, olha lá o nosso colega nos auxiliando a lembrar como lavamos as mãos, né? Ele enxágua as mãos, ensaboa bem, lava bem o polegar, a pontinha dos dedos, enxágua bem e prontinho, né? Estamos prontos, então, para iniciar a nossa aula. Vamos ver, então, a nossa rotina de hoje? Acompanhem lá comigo, então. Primeiro, nós vamos separar os materiais. Depois, vamos ter o momento do relembrando, né? Onde a gente relembra tudo que já aprendemos. Depois também teremos os brinquedos do Léo. O que será que é isso? O que será que nós vamos conhecer desses brinquedos do Léo, né? Muito bem. E o próximo será um desafio. Vocês lembram que nós sempre temos os desafios? E hoje também vai ser muito divertido, viu? Agora, vamos observar os materiais que vamos precisar para esta aula. Acompanhem lá na tela comigo. Nós vamos precisar de um caderno, que você já esteja fazendo o seu registro, ou uma folha sulfite. Também de lápis preto. Também de lápis de cor. E também de uma borracha, né? Para que se você precise apagar alguma coisinha que você errou, não tem problema, você pode apagar com a borracha, ok? Então, serão estes os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais, lavar as mãos quem ainda não lavou, higienizar as mãos também com o álcool em gel, e eu já retorno.
Muito bem. Você conseguiu separar os seus materiais? Então, agora que vocês já separaram tudo, nós vamos para o momento de relembrar o que já aprendemos, ok? Acompanhem lá comigo. Vocês lembram da nossa aula sobre formas geométricas? Lembram que nós vimos sobre o jardim botânico? Então, nós vimos algumas formas geométricas lá no jardim botânico, não é mesmo? Vamos relembrar um pouquinho? Observem lá. A primeira forma que nós vimos é o quadrado, né? Com todos os lados iguais, né? Do mesmo tamanho. A segunda forma que nós observamos também era o retângulo, que tem os dois lados maiores e os dois lados menores, né? Nós também vimos o triângulo, né? Que tem os três lados iguais. E também o círculo, né? O círculo não tem lado, né? Ele é uma circunferência. Ok? Vocês lembraram dessas formas geométricas? Muito bem. E olhem lá, relembrando o jardim botânico, né? Ficou o convite a todos vocês, né? Que quando pudesse retornar, né, as visitas a este local, poder ir lá ver um pouquinho, conhecer esse local e ver quantas formas geométricas nós temos lá, né? Também observar as flores e a beleza da natureza que lá está, ok? Então, observem lá a próxima imagem. Nós vimos sobre o jardim geométrico que tem lá, né? Olhem lá. E também encontramos algumas formas geométricas. A primeira foi o triângulo, né? Vários triângulos nesse jardim. A próxima forma geométrica foi o retângulo, que também temos lá nesse jardim. E também conseguimos observar um círculo, né? Então, ali também vimos 2 círculos nesse jardim. Vocês lembraram desta aula? Muito bem. Também observamos que em casa nós também poderíamos encontrar alguns objetos com o formato geométrico. Vocês lembram disso? Vimos uma caixa de presente, também vimos a gelatina e também uma caixinha de suco. Vocês lembraram? Isso mesmo. Também vimos o creme dental, né? Uma caixinha de creme dental, que também tem o formato geométrico, uma caixa de leite e uma caixa de sabão em pó. Lembraram de tudo isso? Muito bem. E nós vimos que em casa tínhamos várias formas geométricas em todos os objetos que temos em casa, né? Nos objetos que utilizamos às vezes para lavar as roupas, né? Como sabão em pó, objetos dos alimentos, né? Em várias situações em casa nós encontramos então as formas geométricas. Muito bem. Agora que nós já relembramos um pouquinho para gravar bem na nossa memória, vamos então à aula de hoje, né? Para isso, eu peço que vocês peguem o caderno que vocês já registram, tá? Ou uma folha sulfite e vão escrever lá em cima na primeira linha. Olhem lá. Vão escrever data, vão colocar 2 pontos e vão escrever o dia, o mês e o ano de hoje, ok? Vão pular uma linha e vão escrever matemática, tá? Então, esse é para o registro da aula de hoje. Eu vou dar um tempo para vocês registrarem e já retorno.
Muito bem. Você conseguiu fazer o seu registro? Então agora, acompanhem lá comigo que nós temos uma brincadeira com o Léo. Olhem lá. Léo tem muitos brinquedos. Quem aí tem brinquedo em casa? Eu tenho bastante também. Apesar de eu já ser professora, já ser adulta, também tem bastante brinquedo lá em casa, sabiam? Então agora vamos ver quais são os brinquedos que o Léo tem, né? Muito bem. Olhem lá para a próxima tela. Observe os brinquedos do Léo. Olhem lá naquela imagem. Olha onde o Léo está. No quarto dele, né? Olha, temos a cama, temos o guarda-roupa aqui no canto, né? A cama dele, uma poltrona e vários brinquedos ali. Olha lá. Muitos brinquedos. Quais brinquedos vocês identificam aqui nesta imagem? Observem bem lá. Agora, vamos fazer a coleta de dados. O que seria isso, professora Manu? O que seria isso, uma coleta de dados? Então, a coleta de dados é quando nós observamos uma situação e elencamos os itens que tem nessa situação, né? A quantidade, quais os objetos envolvidos. E neste caso, nós estamos observando o quê? Os brinquedos do Léo, não é mesmo? Então, olhem lá no quarto do Léo. O Léo tem vários brinquedos aqui, né? Muito bem. Eu vou dar um tempinho para vocês observarem todos esses brinquedos aqui e eu já retorno para ver com vocês quais são os brinquedos que ele tem no quarto dele. Muito bem, você conseguiu identificar quais são os brinquedos do Léo? Então, observem lá. Nesta imagem aqui, nós temos o primeiro brinquedo, que está lá na poltrona. Olha lá no cantinho. Nós temos os ursos, não é mesmo? Olha lá. Então, aqui nós destacamos os ursos. O próximo brinquedo, qual seria? Está do ladinho do urso. Olha lá. Se você precisar, pode chegar pertinho da tela e indicar com o dedinho. Olha lá, são os carrinhos. Muito bem. E os próximos brinquedos que estão ao lado do carrinho? Qual é? Olha, do ladinho, são vários dinossauros. Muito bem. Então, nós temos esses 3 tipos de brinquedos, ok? O Léo tem, então, os ursos, os carrinhos e os dinossauros. Muito bem. Qual desses brinquedos você tem aí na sua casa? Eu tenho bastante urso lá em casa, sabia? Lá no meu quarto é cheio de ursinhos. É legal, né? Eu gosto muito de ursinhos. Talvez você tenha aí na sua casa também alguns desses brinquedos, né? Então, vamos continuar lá. Agora, chegou o momento que nós já separamos os itens, né, todos os brinquedos do Léo. Agora, nós precisamos saber a quantidade desses brinquedos do Léo, né? De cada brinquedo desse. Então, vocês vão observar agora. Quantos ursos o Léo tem? Quantos carrinhos o Léo tem? E também, quantos dinossauros ele tem, tá? Então, vocês vão observar cada brinquedo desse. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a contagem e eu já retorno para contar juntinho com vocês.
você conseguiu fazer a contagem? Olhem lá então, que agora nós vamos contar juntos, ok? Observem lá, o primeiro brinquedo que nós vimos eram os ursos, né? Lá na poltrona. Contem quantos ursos tem? Vamos contar juntos? Olhem lá então. 1, 2. Então, nós temos 2 ursos. Olha lá o número 2. Muito bem. Agora, o próximo brinquedo, qual seria? Muito bem, olha lá, os carrinhos. Vamos contar, então. 1, 2, 3, 4. 4 carrinhos. Tem mais carrinho, né? Muito bem. E agora, nós vamos contar o último brinquedo. São os dinossauros. 1, 2, 3. Então, Léo tem 3 dinossauros. Muito bem, você conseguiu fazer a contagem aí na sua casa? Se você não conseguiu, não tem problema, tá? Nós vamos observar mais um pouquinho esta imagem também e vamos poder comparar também a quantidade de brinquedos que o Léo tem, ok? Agora chegou o momento de você fazer o registro em seu caderno, tá? Para a gente poder seguir a nossa aula e vocês conseguirem relembrar se precisar, ok? Então, olhem lá, no seu caderno que você já faz o registro ou na sua folha sulfite, você vai escrever: registre em seu caderno a quantidade dos brinquedos que Léo possui, ok? Então, aqui nós temos os ursos, que nós vimos que tem ali na imagem do Léo, né? Ele tem 2 ursos. Também ele tem 4 carrinhos. E também 3 dinossauros, ok? Se você quiser, você pode fazer o desenho desses brinquedos para ficar mais fácil de você relembrar a quantidade. Ok? Eu vou dar um tempinho para vocês registrarem e já retorno.
Muito bem! Você conseguiu fazer esse registro? Então, agora que nós já temos a quantidade de cada tipo de brinquedo que o Léo tem em seu quarto, o que vocês acham de registrarmos agora em um gráfico? Vocês lembram o que é um gráfico? É uma maneira que nós temos também para organizar os dados de uma situação, né? Então, nesse caso, a quantidade de brinquedos que o Léo possui, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos de gráficos, tá? Este primeiro é um exemplo de um gráfico em barras, né? Então, ele estão vendo ó, que ele é na horizontal, né? Ele é onde a gente vê a barra deitadinha, assim, né? Na horizontal. E este outro gráfico é de uma aula que quem assistiu vai lembrar. Essa aula era do aniversário, vocês lembram? E nós fizemos também um gráfico. Neste gráfico, ele era em colunas, né? A coluna segue para cima, né? As quantidades seguiam para cima, ok? Hoje, então, nós vamos ver este primeiro gráfico, tá? Esse é o gráfico em barras. Então, agora, como nós já sabemos a quantidade de cada brinquedo, nós vamos organizar o nosso gráfico, então, tá bom? Eu trouxe aqui alguns materiais e eu preciso que vocês me ajudem agora. Eu trouxe alguns materiais aqui em formato, né, de um dado aqui, ó. Tá? É um formato de um quadrado. E o primeiro, observando aqui esses brinquedos, o primeiro brinquedo que nós temos aqui em maior quantidade seria os carrinhos, né? Que nós temos 4 carrinhos. Então, vamos iniciar pelo brinquedo que tem maior quantidade, ok? Então, estão aqui os carrinhos. Vou representar a quantidade com cada quadradinho desse, ok? Então, vamos lá. São 4 carrinhos. Eu vou colocar o primeiro. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui nós temos representando os 4 carrinhos, ok? Agora, em seguida, vamos colocar aqui em cima o outro brinquedo em maior quantidade. Se nós já fizemos os carrinhos, outro brinquedo em maior quantidade são os dinossauros, ok? Temos 3 dinossauros. Então, eu também trouxe aqui os materiais com os dinossauros, né? Então, aqui nos dinossauros, nós precisamos colocar a quantidade de 3 quadradinhos desse, tá? O dinossauro eu trouxe representado pela cor verde. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, aqui nós temos os 3 dinossauros. Olha como está ficando o nosso gráfico em barras, hein? E, por último, nós precisamos colocar agora a quantidade dos ursos, não é mesmo? Então, também aqui temos os ursos, né? E eu vou colocá-lo aqui e vamos representar essa quantidade na cor azul, tá? Então, nós temos 2 ursos. Contem comigo. 1, 2. Isso mesmo. Então, aqui agora, vamos arrumar aqui. Aí. Muito bem. Vocês conseguem visualizar o nosso gráfico em barras? Olha, nós fizemos, então, a quantidade de cada brinquedo desse, né? Cada brinquedo que o Léo tem lá no seu quarto. Ok? Se vocês quiserem fazer em casa também da quantidade dos brinquedos que vocês têm na sua casa, também pode fazer um registro em uma folha ou até mesmo colocando os objetos, né? Os brinquedos um ao lado do outro para ver qual tem a maior quantidade, ok? Então, agora que nós já fizemos o nosso aqui na nossa mesa, observem lá na TV para a gente ver se fizemos certinho, né? Olhem lá, então no nosso gráfico nós temos as barras, né? A barra, essa lateral e a de baixo, para ter uma base, né? Para saber aonde que vão começar as barras, ok? Então, olha lá. Precisamos da quantidade, vocês lembram? Eram 4
4 carrinhos, né? A maior quantidade. Então, olhem lá. 1, 2, 3, 4. Ok, então nós sabemos que a maior quantidade é 4. O primeiro item, né? O primeiro brinquedo em maior quantidade eram os carrinhos, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Muito bem. E o segundo item? Os dinossauros. Que também, os dinossauros, a quantidade deles era 3 dinossauros. Então, olha lá. 1, 2, 3 dinossauros. E o próximo brinquedo eram os ursos, né? E tínhamos 2 ursos. 1, 2. Muito bem. Então, o nosso gráfico ficou assim. Olha lá o nosso gráfico na tela e o nosso gráfico aqui na mesa. Vejam as cores e as quantidades. Muito bem, né? Nós acertamos, fizemos direitinho também. Agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse registro, tá? Vocês podem fazer o desenho dos brinquedos e também pintar quadradinhos para fazer essa barra do gráfico, ok? Eu já retorno para a gente continuar a nossa aula. Muito bem, você fez o seu registro aí no seu caderno ou na sua folha? Conseguiu fazer? Utilizou alguns lápis de cor? Se você não tinha, não tem problema, tá? Pode fazer com o lápis preto mesmo e só registra a quantidade de cada um deles, ok? Muito bem.
Então, agora que nós já montamos o nosso gráfico, vamos para um desafio? Eu sei que vocês são muito inteligentes e conseguem fazer qualquer desafio, né? Muito bem, então vamos lá comigo, que eu vou ajudar vocês também. Olhem lá, quantos dinossauros Léo tem? Vocês lembram lá do nosso gráfico? Olhem lá ou na tela ou aqui na nossa mesa, né? Quantos dinossauros Léo tem? Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Muito bem, você conseguiu identificar a quantidade dos dinossauros que o Léo tem? Então, observe lá. No gráfico, nós podemos contar a quantidade de quadradinhos referente ao brinquedo, tá? Ou também podemos observar os números e ver até onde esse quadradinho vai, ó. Por exemplo, do dinossauro, ele vai até o número 3, ok? Então, nós sabemos que a quantidade de dinossauros que o Léo tem, olha lá, os dinossauros, ele tem 3 dinossauros, não é mesmo? Muito bem. Então, agora vamos para o próximo desafio. Observe lá. Qual brinquedo ele tem em maior quantidade? Eu já falei isso para vocês, para quem prestou atenção, já sabe a resposta. Já falamos isso na hora de montar o nosso gráfico. Qual brinquedo o Léo tem em maior quantidade? Eu vou dar um tempo também e já retorno. Muito bem, você conseguiu ver a quantidade, né? Qual brinquedo que o Léo tem em maior quantidade? Então, olha lá, o gráfico aqui está mostrando, este aqui, né? Está mostrando que a barra maior são os brinquedos, os carrinhos. Então, olha lá, ele vai até o número 4, né? Os carrinhos, então, são os brinquedos em maior quantidade, ok? Olha lá o próximo desafio. Qual brinquedo está em menor quantidade? Agora é o contrário. Nós vimos o que estava em maior quantidade. Agora nós vamos ver o que está em menor quantidade. Observe lá o gráfico e eu já retorno. Você conseguiu identificar qual é o brinquedo em menor quantidade? Então, olhem aqui comigo. Em menor quantidade, né, o que a barrinha é menor, nós temos aqui, então, o número 2, né? E são os ursos. Então, a resposta do brinquedo em menor quantidade, os ursos. Muito bem. Você conseguiu fazer todos esses desafios? Se não conseguiu, não tem problema, nós fizemos juntos, né? E depois, como vocês já fizeram registro no caderno, vocês podem retornar lá no registro, observar novamente e conseguir fazer a comparação da quantidade desses brinquedos, ok? Então, a nossa aula agora está chegando ao fim, não é mesmo?
Vocês lembram da nossa rotina? Vamos observar lá se nós cumprimos toda a nossa rotina? Então, observem lá no início. O primeiro era a separação dos materiais, né? Muito bem, então nós cumprimos sim, né? Nós separamos todos os materiais. O segundo foi nós tivemos o relembrando, onde nós relembramos a atividade sobre a aula do Jardim Botânico, né? Com as figuras geométricas. Muito bem, cumprimos esse item também. O próximo foi conhecer todos os brinquedos do Léo, não é mesmo? Vocês conheceram os brinquedos que o Léo tem em casa e também podem observar os brinquedos que tem aí na sua casa. Também cumprimos 3 desafios, não é mesmo? Isso aí, fizemos então, cumprimos toda a nossa rotina. Muito bem, então já observamos a nossa rotina, né? Então agora, olha lá, temos mais um desafio, olha aí um desafio surpresa. Quero ver agora quem é que vai cumprir esse desafio, hein? Olha lá, então agora você vai observar os brinquedos que você tem em sua casa. Observa lá, se tem carrinhos, se tem ursos, se tem os dinossauros que o Léo tinha, né? Ou se tem outros brinquedos. Então, você vai observar na sua casa os brinquedos que você tem e vai fazer a contagem de cada um deles. Depois, você vai o quê? Fazer um gráfico com a quantidade de cada um deles. Olha aí. Então, eu vou dar um tempinho para vocês registrarem isso, né? Essa atividade, este desafio surpresa, e eu já retorno.
bem. Você fez o registro desse desafio surpresa? Então agora eu tenho uma notícia para vocês. Nossa aula está chegando ao fim, né? Mas antes de terminarmos a nossa aula, olha lá o nosso coleguinha lembrando de uma coisa. Quando nós precisarmos sair de casa, não podemos esquecer da nossa máscara, né? Então, vou pegar o álcool em gel. Lembrem-se sempre de higienizar bem as mãos com o álcool em gel, né? Se você não tiver um local para lavar as suas mãos. Vou pegar, então, a minha máscara. Vou abrir aqui o plastiquinho. Opa! Tá bem guardadinha essa máscara. Então, nós vamos abrir aqui e vou retirar a máscara pelo elástico, né? Muito bem. Vou colocar essa máscara, então, no meu rosto. E lembrem-se sempre que precisamos tampar o nariz e o queixo com a máscara, ok? A nossa aula de hoje foi bem divertida, observando os brinquedos, não é mesmo? Então, agora, eu espero vocês para a nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau, pessoal!